Agora sim, estamos gravando mais uma vez. Uma excelente noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Um prazer gigante estar aqui com vocês mais uma quinta-feira. E agora sim, né? Algumas quintas-feiras a gente tem mantido a nossa sequência, né, de encontros aqui. E isso é extremamente importante. Isso é um grande objetivo que nós temos também de criar essa rotina, de manter essa rotina, né? Para que isso seja realmente um hábito para todos nós aqui, nós saibamos que, opa, na quinta-feira a gente tem esse encontro, então nós já deixamos esse horário reservado, né? É extremamente importante, né? E todos os grandes resultados que a gente alcança na vida, ou pessoas que alcançam grandes resultados, são pessoas disciplinadas, pessoas que seguem uma rotina, que seguem um padrão, né? Que fazem o que precisa ser feito, e isso também é algo que nós procuramos passar aqui, dentro dos encontros ou dentro das formações. Então, tudo isso também faz alguma diferença. Olha aí, o Giovanni também entrou aí. Seja muito bem-vindo. O Giovanni está sempre com a gente aí. Isso é muito legal. Seja muito bem-vindo, Giovanni. O Vanderlei entrou também. O Dalmo eu já tinha falado. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre é, persuasão e influência com PNL. Por que isso? Eu quero explicar para vocês aqui, e talvez isso seja interessante, talvez vocês gostem da ideia ou não. E aí, se não gostarem da ideia, vocês podem é, ser bem honestos e falar para a gente aqui, ou colocar lá no chat, tá? Ou se não, falar depois no privado, para quem tem um pouquinho mais de vergonha e não quer que os outros saibam da sua opinião. Qual a ideia? Eu tenho lido muitos livros com o passar dos anos, na verdade, né? E tem feito muitas formações. E aí eu tive a ideia de, bom, vamos pegar um pouquinho desses livros bacanas que a gente tem e que fizeram grande diferença na nossa vida, né? E trazer isso como uma sequência de encontros aqui. Por quê? Primeiro, para trazer para vocês um conhecimento diferente, baseado em algo que é muito concreto e é muito robusto, né? E também porque me força a estudar muito mais, a ler muito mais ou a reler alguns livros. Esse conteúdo que eu pensei em trazer para nós, nesse encontro e talvez uma sequência de encontros agora, é baseado no trabalho do Richard Bandler, que é o criador da PNL, né, com a engenharia da persuasão, que é todo um conteúdo, todo um direcionamento, na verdade, das ferramentas da PNL para a área da persuasão, da influência, para a área de vendas, para a área de liderança, enfim. Para a gente também sair um pouquinho, como eu disse lá no início, para a gente sair um pouquinho também da terapia. A gente vem trazendo muitos conteúdos e praticamente todos os conteúdos que a gente trouxe nos últimos meses aí estava muito focado na área terapêutica. Lembrando que tudo isso também tem a ver com a área terapêutica, né? Afinal de contas, como eu acabei de falar, um bom terapeuta, ele precisa desenvolver a habilidade de influência, a habilidade de persuasão, tá? Ele precisa ser um excelente vendedor, porque se ele não for um excelente vendedor, ele não alcança resultados. Ele não alcança resultados nem financeiros, porque ele não consegue vender o processo terapêutico dele, e ele não alcança resultados na própria prática terapêutica. Por quê? Porque se ele não conseguir vender uma ideia, se ele não conseguir influenciar o cliente a sair da onde ele está, porque afinal de contas, quando a pessoa ela experiencia algo problemático na vida dela e ela quer sair dessa situação que é desagradável, e seja em qualquer situação que seja sobrepeso, vício, depressão, ansiedade, seja o que ela traz para a terapia, se ela não mudou ainda, é porque ela não consegue mudar sozinha. Se ela não consegue mudar sozinha, é porque ela não tem motivação suficiente, ela não sabe para onde ela vai, né? E aí o terapeuta ele tem que ser um excelente vendedor, ele tem que influenciar, ele tem que persuadir essa pessoa a ponto dela decidir mudar, dela decidir sair daquilo que está fazendo ela sofrer, que é ruim, mas que é conhecido, que ela já sabe como é, e conduzir ela
para algo que ela ainda não sabe, né? Que ela não tem, que ela não sabe para onde é, não sabe como vai ser, enfim, né? Então ele precisa desenvolver essa habilidade. E justamente por isso eu também trago, e eu tenho certeza que vai agregar de alguma forma para todos nós, tá? Olha aí, o Paulo Maurício também está aí com a gente, acho que é a primeira vez. Seja muito bem-vindo, Paulo. Tem gente que está vindo pela primeira vez, né? E tem alguns colegas que estão aqui já há alguns anos, isso é muito bacana. Vamos lá. Quando a gente fala em persuasão e influência, a gente não está falando em manipulação, tá? A gente não está falando também naquelas técnicas engessadas que a gente aprende, né? Quando a gente fala em persuasão e influência, normalmente está ligado, obviamente, à área de vendas, né? E aí a gente vem logo à mente aquelas técnicas engessadas, aquelas técnicas enlatadas que a gente tá cansado de ver por aí, né? De vendas. Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Não é essa a intenção, tá? A intenção aqui é a gente falar um pouquinho sobre programação neurolinguística e direcionado justamente para influenciar, para persuadir. E aí, o primeiro ponto que eu vejo assim que é essencial para a gente influenciar, para a gente persuadir alguém. Isso eu já falei no último encontro, ou na verdade nos últimos encontros, que é a necessidade muito forte de, primeiro, eu acreditar naquilo que eu estou vendendo. Então, se eu sou um terapeuta e eu quero ser efetivo, né? Eu quero vender um processo terapêutico ou eu quero ajudar o meu cliente a experienciar uma transformação, eu tenho que verdadeiramente acreditar no que eu estou fazendo. Se eu não acreditar, se eu duvidar daquilo que eu estou fazendo, há grande chance de eu não conseguir resultado. E pode ser com a melhor técnica do mundo, pode ser a técnica mais efetiva de todas. Se eu não acreditar verdadeiramente naquilo que eu estou fazendo, tem grande chance de eu não conseguir resultados. Por quê? Porque boa parte do processo depende do cliente. Depende do cliente confiar no processo. Afinal de contas, se ele ainda não mudou, é porque ele tem algumas crenças, algumas travas que estão impedindo ele de mudar, senão ele não precisava de um terapeuta, né? Isso falando da área terapêutica. Se eu não acreditar verdadeiramente naquilo que eu estou fazendo, eu não vou conseguir convencer ele, eu não vou passar convicção para ele. A tendência é de que ele duvide da minha habilidade, da minha capacidade, da técnica que eu estou utilizando, e aí o processo já foi por água abaixo. Então, o primeiro passo que eu vejo, sim, essencial, é eu acreditar naquilo que eu faço, tá? Eu acreditar verdadeiramente naquilo que eu faço. Para quem já está mais tempo estudando e se preparando, é mais fácil de desenvolver essa crença, né, no seu potencial. Apesar de eu conhecer muitos terapeutas, de eu conhecer muitos profissionais que ainda, mesmo depois de muitas formações, de muito conhecimento, ainda duvidam das suas capacidades, duvidam das técnicas que estão utilizando, tá? E isso é fato, tá? Eu conheço profissionais que já estão no mercado há vários anos e eles ainda não têm convicção total daquilo que eles estão fazendo. Eles não têm convicção total se as técnicas de hipnose funcionam, se as técnicas de PNL funcionam e por aí vai, qualquer outra técnica que ele esteja utilizando, tá? Então é extremamente importante eu acreditar verdadeiramente naquilo que eu estou fazendo. Para eu acreditar naquilo que eu estou fazendo, um outro ponto essencial, isso a gente também falou aqui nos últimos encontros, é eu conhecer, é eu realmente saber o que eu estou fazendo, é eu ter um embasamento muito bom daquilo, é eu dominar verdadeiramente aquilo que eu faço. Para eu dominar verdadeiramente aquilo que eu faço, eu preciso praticar. Não adianta só eu estudar, não adianta só eu fazer cursos, não resolve eu fazer curso presencial, eu ler livros, eu assistir vídeos, eu participar de grupos de estudos, participar, enfim, não resolve. Eu preciso praticar. E principalmente nessa área, né, na área terapêutica, eu preciso praticar muito. Pessoas, antes de eu continuar aqui, fiquem à vontade, tá? Sempre que quiserem interagir, quiserem trazer
algum ponto que vocês acreditem que pode agregar para os colegas, quiserem trazer algum contraponto àquilo que eu estou falando aqui também, fiquem à vontade. Dúvidas podem trazer também, tá? Fica bem à vontade. Abre o áudio e fala, tá? Porque daqui a pouco eu não vou ver todo mundo e aí a pessoa vai ter a intenção de falar e a gente não vai ver. Quem não puder ou não quiser falar, pode colocar aqui no chat, tá? Quem está vindo pela primeira vez, quem está entrando agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso grupo de estudos, tá? Vou esperar o Haroldo entrar e aí, bom, o Haroldo está entrando agora, né? Tá vindo agora. Quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, tá? Esse grupo de estudos, na verdade, ele é um grupo que abrange todos, que ele é ofertado para todos os alunos aqui do Instituto. Então, nós temos alunos aqui das formações de PNL, das formações de hipnose, hipnose não verbal, de todas as outras formações que nós oferecemos aqui no Instituto, tá? Nós temos pessoas que já estão aqui há vários anos com a gente, tem pessoas que estão entrando agora. Tem pessoas aqui que não fizeram nenhuma formação presencial ainda com a gente, que estão nas formações online, tá? Então, essa é um espaço que nós ofertamos para todos os alunos do Instituto poderem agregar mais conhecimento, trocar experiências, trazerem os seus conhecimentos também, para a gente fazer toda essa conexão entre pessoas. Afinal de contas, nós temos participantes aqui do Brasil todo e até de fora do país, do mundo todo, pode-se dizer assim. Muitas pessoas não estão aqui com frequência ao vivo, mas assistem depois os encontros. Nós deixamos gravados esses encontros e depois todos os alunos têm acesso, tá? Para algumas formações específicas, nós temos alguns encontros que são específicos também, que aí não fazem parte aqui do grupo de estudos, tá? Principalmente das formações em PNL, do Practitioner, do Master Practitioner em PNL, nós temos alguns encontros que nós fazemos paralelos, e aí sim, para falar especificamente dos conhecimentos da PNL, da programação neurolinguística, direcionado para as mais diversas áreas também, tá? Esse é algo a mais que nós entregamos também para as formações de PNL, tá? Para a formação de PNL para terapeutas também, nós temos alguns encontros que são específicos, tem grupos específicos também, da formação PNL para terapeutas, da formação Practitioner em PNL. Nós temos pessoas que estão entrando agora para a próxima turma da formação Practitioner em PNL, que vai acontecer em Balneário Camboriú, agora no mês de novembro. É uma turma especial porque nós vamos entregar um conteúdo totalmente diferente, muito mais denso do que as últimas turmas. E aí, obviamente, que a gente vai ofertar também para os alunos das outras turmas participarem também. Nós vamos ter alguns encontros específicos da formação também para essa turma e a gente vai abrir para as outras turmas, tá? Com conteúdos específicos para que a gente possa entregar algo de muito mais valor para os alunos da formação practitioner, tá? Lembrando que para quem não é da PNL, não é algo que a gente está privilegiando essa formação. Não, não é exatamente isso, tá? É porque nós percebemos que a PNL, ela abrange um leque muito grande de possibilidades, diferente, por exemplo, da hipnose não verbal ou da hipnose clássica, né? Que é muito mais focada, muito mais direcionada. A PNL, a gente tem um leque muito maior de possibilidades. Nós temos pessoas de todas as áreas que vêm para as formações, então nós precisamos contemplar todos, né? E não só terapeutas, por exemplo. Nós precisamos contemplar todos. Beleza? Eu só queria fazer esse adendo antes da gente continuar. Seguindo então, para quem entrou depois que a gente já tinha iniciado, nós estamos falando um pouquinho hoje sobre persuasão e influência com PNL. O que eu falei até agora, só frisando novamente. Primeiro ponto, para que eu possa ser persuasivo, para que eu possa influenciar uma outra pessoa em qualquer área, é eu conhecer, eu ter convicção, na verdade, eu acreditar naquilo que eu estou vendendo, seja um processo terapêutico, seja um produto físico, seja um serviço, né? Afinal de contas, todos nós vendemos algo, tá? Todos nós vendemos ideias, vendemos produtos, nos vendemos, apesar disso ser proibido no Brasil, né? Mas nós nos vendemos. Nós vendemos as nossas ideias, nós vendemos o nosso trabalho, nós vendemos o nosso processo terapêutico,
né? Então, nós precisamos dominar e desenvolver a habilidade de influenciar pessoas. Lembrando que aqui não são técnicas engessadas, não são técnicas enlatadas que a gente vai falar. A gente vai falar um pouquinho sobre a utilização da PNL focada na persuasão. Então, o primeiro ponto é eu acreditar realmente. Segundo ponto, para que eu possa acreditar realmente, a Rosemary entrou 2 vezes, olha só. Ela se duplicou, ela se desdobrou para estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Rosê. Eu preciso conhecer, eu preciso dominar o assunto, tá? Eu preciso dominar. Se eu sou um terapeuta, eu preciso ter domínio daquilo que eu estou fazendo. E aí eu tinha acabado de dizer que não basta só eu estudar, eu fazer curso, eu fazer formações, eu preciso praticar, né? Se eu sou um terapeuta, eu preciso ter a prática para que eu possa ter convicção, para que eu possa ter segurança na hora de transmitir ou de vender a minha ideia, né? Mas para que eu tenha isso, eu preciso ter conhecimento. Aí eu preciso realmente dominar, tá? Eu preciso dominar. E aqui eu vou falar algo que é bem importante, tá? Porque tem algumas pessoas que têm uma habilidade de comunicação um pouco maior, mais desenvolvida que outras pessoas, de improviso também, tá? E aí essas pessoas, elas muitas vezes elas tendem a desenrolar até certo ponto de uma forma bem interessante, porque elas conseguem improvisar bastante. E essas pessoas, muitas vezes, elas tendem a não estudar, a não se aprofundar nos conhecimentos, porque elas conseguem, dentro de uma forma muito rasa, transmitir, influenciar, enfim, transmitir uma ideia. E isso funciona muito bem para pessoas que não têm um conhecimento tão aprofundado, que não têm um desenvolvimento intelectual muito grande, né? Para pessoas que têm mais conhecimento, que têm mais embasamento, elas não vão ter sucesso. Então eu preciso realmente dominar, eu preciso realmente conhecer, tá? Aquilo que eu estou falando. Eu preciso saber. E aí eu preciso estudar. Eu preciso estudar a teoria, mas eu preciso praticar. Um produto físico, um produto ou um serviço. Eu preciso conhecer o meu produto, eu preciso conhecer o meu serviço. Isso é uma coisa que a gente pergunta, por exemplo, na área terapêutica, por exemplo, né? Muitos terapeutas que a gente tem contato não sabem falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Se eu perguntar para todos vocês que estão aqui, quem é terapeuta, por exemplo, ou para qualquer um de vocês em qualquer área, vocês saberiam falar ou dizer 10 benefícios do produto ou do serviço que vocês vendem? 10 benefícios. Boa parte de nós não vai saber. Não na ponta da língua. Talvez se pensar um pouquinho, escrever e tal, refletir um pouco, consegue chegar ali nos 3, 4, 5 benefícios, mas não com convicção. E essa é uma coisa bem simples e que eu acho extremamente importante da gente ter isso de uma forma muito clara na nossa mente. Quais são os benefícios? O que eu ofereço, né? De benefícios. Quais benefícios o meu trabalho oferece? Interessante, né? Um outro ponto bem interessante que a gente tem que ter em mente é que, na verdade, aquilo que a gente vende, e aí depois, quando a gente entrar realmente nas ferramentas da PNL, a gente vai entender muito mais, de uma forma muito mais clara isso, né? Tudo que a gente vende, na verdade, não são produtos, não são serviços. O que a gente vende são emoções e sensações. Emoções e sensações, tá? É exatamente isso que a gente vende. Pode ser com um serviço, pode ser com um produto, pode ser com qualquer coisa. Pode ser uma ideia, tá? Sempre vão ser emoções e sensações que a gente vai vender. Beleza? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai entender. Se não der tempo hoje, no próximo encontro a gente segue falando sobre isso também, tá? Tem muita coisa pra gente falar. Também é bom eu frisar, tá? Aqui hoje a ideia é a gente dar uma base, a gente iniciar, né, falar sobre isso e nos próximos encontros a gente aprofundar e trazer técnicas e ferramentas
práticas para a gente utilizar no dia a dia, tá? A ideia, quando a gente está falando de persuadir e influenciar através da PNL, não é manipular ou forçar algo. Na verdade, a ideia aqui é a gente conseguir abrir os canais de percepção da pessoa, né? E deixar que os próprios processos naturais da pessoa trabalhem a nosso favor. Entendeu? A gente abrir o mapa de possibilidades dessa pessoa e quando ela enxerga novas possibilidades, ela enxerga algo que é atraente, ela se convence por si só. Ela toma a decisão. Beleza? Obviamente que a gente vai fazer isso de uma forma deliberada, utilizando ferramentas práticas. É justamente assim que a gente vai fazer, tá? Seguindo, tá? Outro ponto bem importante daquilo que a gente estava falando lá no início, né? E que, obviamente, só para completar tudo isso, né? Quando eu vou persuadir ou convencer alguém, ou influenciar alguém, eu preciso ter confiança e transmitir confiança em todos os sentidos, tá? Transmitir confiança em todos os sentidos. Quando a gente está falando de PNL, de comunicação, a gente não está falando só de comunicação verbal. A gente está falando de transmitir informação em todos os sentidos, através daquilo que eu falo, através de tom de voz, velocidade, entonação da voz, através das minhas expressões faciais, através da minha postura. Tudo isso transmite muito mais do que aquilo que eu falo, inclusive, tá? E é extremamente importante eu comunicar de forma convincente, de transmitir segurança, transmitir convicção naquilo que eu estou falando, com todos os sentidos, tá? Às vezes, é muito mais importante eu ter convicção, eu transmitir convicção naquilo que eu estou falando, do que realmente aquilo fazer algum sentido ou não, ou aquilo ser certo ou não, tá? Talvez, eu vou dar um exemplo aqui, talvez alguns de vocês já tenham experienciado isso, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui da nossa área aqui, né? Que é a área de cursos, de formações. Eu estou há mais de 20 anos nesse meio, estudando, fazendo cursos, fazendo formações, ministrando cursos, ofertando cursos, enfim. E eu já vi muitos profissionais extremamente habilidosos na comunicação, extremamente seguros e convictos e transmitindo com uma confiança incrível aquilo que eles estavam comunicando. Só que era um conteúdo que eu já conhecia e eu sabia que estava totalmente equivocado, totalmente errado. Eles transmitiam aquilo com tanta segurança que a maior parte das pessoas ali que não conheciam aquilo que estavam ouvindo pela primeira vez acreditavam e compravam essa ideia. Percebe? Talvez você já tenha experienciado isso. Seja dentro de um curso, de uma formação, na área que vocês atuam, que vocês dominam, e vocês já ouviram alguém falando com muita convicção sobre isso, e as pessoas comprando essa ideia e coloca a mão na cabeça, meu Deus do céu, cara, tá errado isso aí, não pode. E as pessoas acreditam, por quê? Porque tem convicção, a pessoa está transmitindo segurança naquilo que ela está falando. Eu já vi grandes profissionais fazerem isso. Em outras áreas também, tá? Não só na área de curso, formações, na área terapêutica. Afinal de contas, eu já fiz muita coisa nessa minha vida. Eu já trabalhei em muitas áreas. A gente costuma brincar aqui, com quem me conhece há mais tempo, que poucas coisas eu não fiz na minha vida, tá? Poucas coisas eu não fiz na minha vida. Então, eu já tive essas experiências em muitas áreas. Então, eu preciso dominar o assunto, eu preciso saber do que eu estou falando, e eu preciso transmitir isso de forma segura e convicta. Eu preciso transmitir isso com todos os meus sentidos. Eu preciso acreditar no meu produto. Se eu não acreditar no meu produto, no meu serviço, dificilmente eu vou convencer alguém, ou eu até posso convencer alguém, mas isso vai acabar conflitando com os meus valores, com as minhas crenças. Em algum momento não vai rolar. Então eu não vou ser efetivo com isso, tá? Dá um exemplo aqui, eu estou vendendo um produto, por exemplo, e eu não acredito que aquele produto entregue aquilo que eu estou ofertando.
tá? Se os meus valores, né, principalmente honestidade, forem altos, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir transmitir convicção, transmitir segurança, transmitir confiança com todos os sentidos, porque aquilo está agredindo alguns valores. E quando agride alguns valores, em algum momento vai me fazer mal, porque não é ecológico, tá? Não é ecológico. Então eu preciso realmente acreditar naquilo que eu estou fazendo. Se eu sou um terapeuta, eu preciso acreditar no que eu estou fazendo. Eu preciso dominar as técnicas e eu preciso acreditar. Se eu sou um vendedor de tintas, se eu sou um vendedor de carros, eu preciso acreditar, tá? Eu preciso dominar isso. Aí aqui entra um passo que provavelmente quem já estudou um pouquinho de PNL conhece, né? Que é uma habilidade essencial na área da influência, da persuasão, que é o rapport. A gente já ouviu aqui no grupo de estudos um monte de vezes sobre rapport, porque afinal de contas, rapport é essencial em qualquer interação humana. Quando a gente está falando de terapias aqui, a gente está falando de interação entre seres humanos, a gente precisa de rapport, a gente precisa de conexão. Quando eu estou falando de influenciar o meu parceiro, a minha parceira, os meus filhos, meus amigos, quando eu estou falando de influenciar um cliente, o meu chefe, os meus subordinados, eu preciso estabelecer rapport. Eu preciso criar conexão com as pessoas. E quando eu falo de rapport, e aí é bem importante, tá? Principalmente quem não fez formação de PNL aqui no Instituto, talvez tenha entendido o rapport de uma forma muito superficial ou de uma forma equivocada. Por quê? Dentro das formações de PNL, normalmente se dá muito ênfase no acompanhamento. Eu preciso acompanhar. O que que é acompanhar, né? No rapport? Vamos lá, eu fazer um espelhamento. Espelhamento de postura, de gestos, de palavras, né? O que que é isso para quem é mais leigo no assunto, na PNL? Quando eu quero criar conexão, rapport é primeiro, né? Rapport é conexão, é eu criar uma conexão, um laço com a outra pessoa. É eu fazer com que aquela pessoa se sinta à vontade na minha presença, que ela se sinta segura, que ela crie empatia comigo, né? Na área terapêutica, para quem está entrando na área terapêutica agora, se eu não criar rapport com o meu cliente, provavelmente eu não vou conseguir ser exitoso no meu processo terapêutico, tá? Se eu sou um vendedor, também da mesma forma. Se eu estou num relacionamento, se eu não tiver rapport com a pessoa, não tem relacionamento, né? E aí a gente fica nessa, a gente aprende a espelhar. Então eu espelho as posturas da pessoa. Então se a pessoa cruza os braços, eu cruzo os braços. Se a pessoa cruza as pernas, eu cruzo as pernas. Se a pessoa faz um gesto, quando fala, eu faço o mesmo gesto. Se a pessoa usa uma palavra, eu uso a mesma palavra. E por aí vai. Beleza, e as pessoas ficam muito presas no acompanhamento. E rapport não é isso. Rapport é conduzir, é acompanhar e conduzir. Então eu preciso ter isso na minha consciência, na minha mente. Eu preciso acompanhar, acompanhar, acompanhar e conduzir, porque senão eu não sei se eu criei rapport. Tá? Eu só crio essa conexão quando eu conduzo. O que que é conduzir também, tá? Para quem está entrando agora, conduzir então eu estou acompanhando, eu estou espelhando a outra pessoa e em algum momento eu mudo. Eu faço um gesto diferente, eu mudo a postura, eu mudo de posição e se a pessoa. E aí eu começo a conduzir, porque aí ela me acompanha. Só quando eu começo a conduzir é que eu vou conseguir influenciar verdadeiramente essa pessoa e influenciar ela é, na direção que eu quero. Só aí eu consigo levar ela para a direção que eu quero. Tá? Isso é muito importante para quem é PNLista, saber que isso é rapport. Tá? Obviamente que aqui eu falei, num primeiro momento, de acompanhamento, de espelhamento, isso é a forma mais básica de criar rapport e uma das mais arriscadas também, né? Porque quando eu estou espelhando uma pessoa, gestos, postura e tal, isso é muito perceptível. E hoje em dia, como muitas pessoas têm acesso a esses conhecimentos da PNL, é muito fácil da pessoa achar que, pô, o cara está tentando. Eu já percebi várias vezes isso da pessoa vir falar comigo e tentar fazer espelhamento. É estranho, tá? Então, precisa ter muito cuidado com isso. Uma forma extremamente
poderosa de criar conexão, de criar rapport, usando o mesmo tom de voz, palavras que a outra pessoa utiliza, volume, velocidade, frequência. Esse é um processo, espelhamento de respiração, então eu respirar na mesma velocidade que a outra pessoa. Isso é extremamente poderoso e dificilmente a pessoa vai perceber. Dificilmente a pessoa vai perceber. A não ser que eu esteja tentando imitar sotaque da outra pessoa. Eu sou gaúcho, vou falar com o nordestino e vou tentar imitar o sotaque dele. Aí sim vai ficar complicado, tá? Não é isso. Não é isso. É eu falar no mesmo tom de voz, eu falar no mesmo volume, na mesma velocidade. Isso é criar conexão, tá? Como que eu faço? Da mesma maneira. Eu acompanho, 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 e depois eu começo a conduzir. Eu mudo o meu tom de voz, eu mudo a velocidade. Lizzie, por favor. Deixa eu ver se eu consegui abrir o áudio, tá me ouvindo? Sim. Eu recebi aqui no WhatsApp a mensagem de uma pessoa que vai participar do Practitioner, perguntando assim, se existe uma porcentagem de sucesso da utilização do rapport pelos líderes dentro de uma empresa. Se existe assim, uma porcentagem de como isso funciona, na utilização, né, no caso de um líder, para com seus funcionários. E se tu ensina isso dentro da formação, né? Se tu ensina isso de uma forma direcionada, de como utilizar isso, essa questão do rapport, para ser conduzido dentro da empresa com os funcionários e dessa forma conseguir conduzir eles de uma forma mais assertiva. Perfeito. Excelente, excelente pergunta que me abre a possibilidade de eu falar um pouquinho também sobre isso, tá? Lembrando, primeiro, aqui nesse encontro a gente está trazendo uma base, primeiro, desse conteúdo e de uma forma genérica para todo o grupo. Depois, nos próximos encontros, a gente vai aprofundar com técnicas e tudo mais. Na formação practitioner, vai ser um pouco diferente. Por quê? Nós vamos trazer todo um conteúdo, toda essa base teórica, porque aqui a gente está falando de teoria, né? Toda essa base teórica a gente vai trazer dessa forma online. Então, eu vou trazer todas essas bases, tá? Quando fala de porcentagem, não tem como a gente medir uma porcentagem de utilização, tá? Mas o fato é o seguinte, que se eu, como líder, quiser ser efetivo, ou os grandes líderes mais efetivos, todos dominam, mesmo que de forma inconsciente, dominam o rapport, eles conseguem criar conexão com as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Quem é que não cria conexão com o Silvio Santos? Ou criava, porque a gente nem sabe mais se ele está vivo ainda, né? Outro dia, hoje eu vi um meme. Como que o Silvio Santos envelheceu tanto? Será que venceu o pacto dele? Porque da noite para o dia ele está com 188 anos. Semana passada ele tinha 60. Quem não cria conexão, quem não se conecta com o Silvio Santos, é quase impossível, entende? É um cara que domina isso de forma muito natural. Então, grandes líderes precisam dominar o rapport, precisam dominar o rapport para serem efetivos, tá? Para poder conduzir um grupo. E mais do que isso, né? Um líder ele precisa criar conexão e rapport com todo um grupo. Depois eu vou falar um pouquinho aqui também, hoje já, sobre essa conexão, sobre uma outra ferramenta da PNL que é essencial para criar rapport e para qualquer outra coisa na vida também, para qualquer coisa dentro da área da PNL, enfim, tá? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, que é sobre sistemas representacionais e submodalidades também, tá? É, Mas, enfim, a gente vai trazer isso de uma forma teórica primeiro para a formação, só terminando de responder. A gente vai trazer de uma forma teórica todas essas bases da PNL e dentro da formação nós vamos trazer isso de uma forma prática. Qual é a ideia da formação practitioner? É a gente trazer toda a teoria de uma forma online e a gente poder utilizar os dias da formação, a imersão mesmo, para a gente fazer uma imersão na prática e nas mais diversas áreas, porque, como eu tenho dito e eu tenho percebido isso já há algum tempo, nós temos alunos de todas as áreas que vêm para a formação de PNL. São terapeutas, são vendedores, são líderes, são advogados, enfim. E a gente precisa contemplar todos, tanto na teoria quanto na prática. Por quê? Porque uma coisa que eu percebo dentro da formação de PNL é que a gente traz todo o conhecimento, todas as bases,
Mas isso para muitas pessoas fica tudo muito solto, porque elas não conseguem levar isso para sua realidade, entende? E é justamente isso que nós queremos trazer, um grande diferencial, a gente conseguir conectar esses conhecimentos, essas ferramentas, essas habilidades nas mais diversas áreas. Esse é o grande ponto, tá? Da formação em PNL. Um Em outro vista, grande diferencial que nós queremos trazer. Diga. rapidinho, a gente tem um exemplo aqui dentro do Instituto, o nosso trainer de hipnose, pessoa que domina muito o rapport é o Marcelo. O professor Marcelo domina muito, né, essa parte do rapport com as pessoas. Sim, de uma forma muito natural dele, né? Ele é uma pessoa que tem uma habilidade muito grande de rapport e de improviso também, né? É um cara que cria conexão com quase todas as pessoas. Isso é muito legal, tá? É muito bacana. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Então, só para a gente não perder o fio da meada. Lembrando, tá? Fiquem bem à vontade para trazer os seus pontos, dúvidas, enfim, tanto no áudio aqui quanto no chat. Eu ia falando que é extremamente importante o rapport, né? Eu criar conexão. Criar conexão espelhando velocidade velocidade da fala, tom de voz, volume, enfim, tá? Mas sempre lembrando que espelhar a pessoa fala num tom de voz, eu falo no mesmo tom de voz quando eu for falar. Ela fala numa velocidade, eu falo na mesma velocidade. Volume, entonação. Obviamente, claro que eu não vou conseguir, a menos que eu seja um imitador profissional, eu não vou imitar a pessoa, tá? Na verdade, é aproximar a minha comunicação da dela. A pessoa usa algumas palavras, eu utilizo as mesmas palavras. Aí entra também um outro ponto que eu tenho frisado muito em quase todos os encontros aqui, que isso é extremamente essencial, tá? Primeiro, para criar rapport e depois para qualquer outro passo que eu for dar, que é escuta ativa. Eu escutar a outra pessoa e escutar de forma ativa. Eu escutar e entender a outra pessoa. Eu ser empático. Empatia é essencial em qualquer processo. Empatia é eu buscar entender o que a outra pessoa está vivenciando, o que ela está trazendo, sem colocar o meu mapa, sem julgar essa pessoa. Porque nós temos uma tendência muito forte, todos nós temos uma tendência muito forte de pegar a experiência do outro e analisar ela com base no nosso mapa. Que é o nosso mapa? É a nossa visão de mundo, né? É... E isso não é, na maior parte das vezes, empático, tá? Porque eu faço um julgamento, eu faço julgamento de valores e por aí vai. E não é isso. É eu ser empático, eu tentar entender o que a pessoa está me dizendo, o que ela está trazendo, as motivações dela, sem julgar. Seja no processo terapêutico, seja no processo de vendas, na compra, enfim. É eu ser empático. Eu ouvir. Isso primeiro, é algo que cria conexão instantânea e de uma forma muito forte com as pessoas. Na maior parte do tempo, nós não encontramos pessoas que queiram nos ouvir, nos dar ouvidos de verdade. Não é assim? Todos nós estamos preocupados com a gente, com as nossas dores, com os nossos sofrimentos, com os nossos problemas, com aquilo que vai acontecer com a gente, com aquilo que não vai acontecer, com aquilo que já aconteceu. E aí uma pessoa vem para nós e nós não nos permitimos ouvir, escutar e tentar entender a outra pessoa. A gente já quer julgar, a gente quer trazer o nosso ponto, a gente quer trazer o nosso mapa, a gente quer trazer as nossas dores, as nossas queixas, a nossa visão do mundo. E não é isso. É eu ouvir. E quando eu ouço, quando eu encontro alguém que me ouve, cara, isso para mim é a melhor coisa do mundo, tá? Então é importante eu ouvir. Primeiro, que eu crio uma conexão muito forte com a pessoa. Quando eu ouço a pessoa sem julgamento, tá? Sem julgar.
Primeiro, isso cria conexão, cria rapport. Depois, que isso me dá muitas informações para que eu possa seguir com os próximos passos do meu processo, em direção àquilo que eu quero, seja vender um produto, vender uma ideia, convencer a pessoa, enfim, não sei para onde cada um de nós vai, mas vai servir para qualquer situação, tá? Quando eu ouço a pessoa de verdade, escutativa, tá? Escutativa é eu ouvir, eu entender aquilo que a pessoa tá me falando, tá transmitindo, e quando eu tô falando em comunicação, aqui também eu tô falando sempre de comunicação verbal e não verbal. Aquilo que a pessoa está me falando, os gestos que ela faz, a postura, a entonação de voz que ela utiliza em cada momento da fala dela, isso tudo é extremamente importante, tá? Por quê? Para que eu possa espelhar, acompanhar, conduzir, entender qual sistema representacional a pessoa está utilizando, pistas de acesso, que a gente vai falar depois aqui também sobre pistas de acesso ocular, e aí vai entrar algumas sacadas que para quem é practitioner aqui provavelmente ainda não percebeu isso, mas é extremamente importante, talvez mais importante do que entender de pistas de acesso. Eu vou falar daqui a pouquinho. E é bem importante, tá? Então, quando eu escuto a pessoa, bom, eu sou um líder, eu preciso é, escutar o meu subordinado. Eu preciso escutar primeiro, sem julgamentos, obviamente, tá? Eu preciso perceber toda essa comunicação que ele está me trazendo, porque aqui vai entrar eu saber se o cara está mentindo, se não está mentindo, se ele está falando a verdade, no que ele acredita, quais são as crenças dele, o que ele acredita que são causas daquilo que está acontecendo. Isso aqui vai servir para terapia, vai servir para qualquer área, vocês já perceberam, né? Então, tudo isso a pessoa me informa na comunicação dela. E se eu. E isso acontece muito, tá? O que acontece? Isso vai acontecer na área terapêutica, na área de vendas, enfim. Se eu sou um vendedor, a pessoa está me falando e eu estou pensando naquilo que eu tenho que falar para ela sobre o produto. Então, eu vou vender um smartphone e eu fico pensando no que eu preciso falar do smartphone. E eu deixo de entender o que a pessoa quer, porque afinal de contas ela não quer um smartphone, ela não compra um produto ou um serviço, ela compra emoção, ela compra sensação. E eu preciso saber o que é isso, o que motiva ela a comprar, o que está por trás da compra desse telefone, o que está por trás do meu subordinado se empenhar em fazer aquilo que eu estou pedindo, em aumentar as vendas, em bater uma meta, o que está por trás disso? E aqui entra na área de lideranças e venda, entra algo muito importante. O meu funcionário, meu subordinado, ele não está buscando dinheiro. Ele não quer o salário dele no final do mês. Ele não quer isso. Ele está buscando emoção e sensação também. Quando eu descubro o que motiva o meu funcionário, o meu subordinado, enfim, o meu colaborador, a acordar todos os dias de manhã e ir trabalhar, eu posso entregar isso de uma forma fantástica para ele. Eu tenho certeza que aí eu consigo motivar ele. O meu cliente da terapia também. Se eu entender o que motiva ele a superar esse problema que ele enfrenta, aí eu consigo ser efetivo na terapia. Enquanto eu não descobrir isso, eu não consigo. Ah, o meu cliente fuma e ele quer parar de fumar. Ele quer parar de fumar para quê? O que motiva ele? Eu preciso entender isso. Senão ele não para de fumar, ele não deixa, ele não sai da depressão, ele não supera a ansiedade, enfim. Tá? Então, eu preciso escutar ativamente a outra pessoa. Como que eu vou entrar em acordo com a minha parceira, com o meu parceiro, com os meus filhos, se eu não escuto eles? Eu não entendo o que eles querem falar, entendeu? E a comunicação, o que a pessoa fala, na maior parte das vezes, não é o mais importante. É o que está por trás dessa comunicação que eu preciso perceber. Entende? Vamos lá, a Cris colocou aqui, ó. Na área terapêutica, podemos fazer a ancoragem como podemos fazer? Podemos fazer a ancoragem sim, tá? Obviamente que aí destoa um pouquinho aqui do que a gente está falando. Na verdade, a gente não ia falar de ancoragem hoje.
tá? Mas aí eu aproveito, saio um pouquinho também, vamos navegar por outros mares aqui, eu saio um pouquinho só para falar um pouquinho de ancoragem, tá? Uma âncora é um gatilho que vai disparar um recurso ou uma emoção, né? Se estou falando na área de persuasão, de motivação, de persuasão, eu vou utilizar isso também, tá? Estou falando na área terapêutica, eu vou utilizar de âncoras também. Uma âncora, ela pode ser uma âncora física, né? Sinestésica, como um toque. Ela pode ser uma âncora visual, como um gesto, por exemplo. Então, se eu estou falando para um público grande, normalmente eu faço uma âncora visual ou auditiva. Se eu estou falando com uma pessoa, eu posso fazer uma âncora visual, auditiva ou sinestésica também, tá? O que que é uma âncora? Uma âncora eu vou ancorar uma sensação, uma emoção, um recurso, como a gente chama normalmente na área terapêutica, né? Um recurso que a pessoa vai utilizar depois. Vou dar um exemplo, que vai servir para qualquer área. Área terapêutica, área de vendas, enfim, qualquer área. Eu estou trabalhando com um cliente ou com um subordinado que o meu cliente, para passar por uma situação desafiadora, ele precisa de coragem, tá? Ele precisa de coragem e ele não tem coragem para enfrentar uma situação desafiadora. Por isso ele não consegue superar esse problema que ele enfrenta. O meu vendedor precisa de coragem para fazer aquela ligação que ele precisa fazer e não consegue fazer. Ele acredita que é coragem, tá? Eu vou criar uma âncora de coragem para ele. Como que eu faço isso? Eu elicio esse estado, eu faço ele experienciar isso, e enquanto ele experiencia isso, eu crio um gatilho, que a gente chama de âncora, né? Eu crio um gatilho que pode ser sinestésico, por exemplo, um toque no ombro, um toque na mão, pode ser um gesto, pode ser um som, pode ser qualquer coisa. Depois que eu ancorei, então eu criei uma âncora. Por exemplo, eu criei uma âncora com um toque no ombro dessa pessoa. Quando eu quiser que ele acesse de novo esse recurso, eu disparo essa âncora e ele imediatamente acessa esse recurso, que nesse caso seria coragem. Coragem para passar por uma situação, para enfrentar uma situação difícil, desafiadora, para fazer uma venda, para fazer uma ligação que ele precisa fazer, enfim, e por aí vai, tá? Essas âncoras a gente utiliza em nós mesmos, em PNL a gente aprende a criar âncoras de todos os tipos. Obviamente que aqui eu estou falando de uma forma bem superficial, tá? Existem vários tipos de âncoras, várias formas de ancorar. Isso a gente aprende, obviamente, dentro de uma formação de PNL. Mas para a área terapêutica, que foi o caso que a Cris perguntou, é a forma mais simples e extremamente eficaz é essa. Então, eu vou fazer uma linha do tempo. Eu preciso que o meu cliente volte lá no passado para experienciar algo, para passar por uma experiência que foi desafiadora para ele. Nós precisamos ressignificar ou dessensibilizar algo do passado. Então, eu posso eliciar alguns recursos que ele acredita que precisa. Eu crio âncoras desses recursos. E quando eu faço essa linha do tempo, eu disparo essas âncoras. Então, ele experiencia de novo aquela situação lá do passado com esses novos recursos, porque ele está experienciando esses recursos. De que isso me serve? Me serve porque normalmente quando a gente experiencia algo do passado, o meu cérebro ele não diferencia o real do imaginário. Então, se eu penso sobre algo do passado, é como se eu estivesse experienciando isso agora. O meu cérebro entende e dispara as mesmas conexões, é, dispara as mesmas áreas do cérebro que que seriam disparadas quando fosse uma situação real, tá? Então é bem importante por isso. Então, quando eu vou fazer a pessoa experienciar algo que foi desafiador para ela no passado, eu tenho que ter muito cuidado porque ela pode fortalecer conexões. Então, quando eu trago esses novos recursos, eu consigo, enquanto a pessoa experiencia algo, sensações, né, que são fortalecedoras e passa por um processo desafiador lá no passado, isso é incongruente. Por quê? Porque ela não tinha esses recursos lá no passado e não faz sentido eu passar por uma situação desafiadora sentindo coragem ou confiança. E aí o que que acontece? Eu quebro a estrutura de uma representação interna. Entende? Eu faço uma ressignificação, um reenquadramento. Eu quebro a estrutura de algo
que estava estruturado de uma forma específica no meu cérebro e que causava uma experiência específica. Agora eu coloquei alguns ingredientes que não estavam lá, então eu deformei aquela experiência interna, e isso faz com que eu consiga dessensibilizar com muito mais facilidade e muito mais segurança, tá? Esse é um dos pontos, óbvio, eu não vou me aprofundar aqui, mas tem muito mais que a gente poderia falar sobre isso, tá? Então, âncora é isso, basicamente isso, tá? Eu vou usar âncoras em infinitas situações. Vamos voltar, então, vamos voltar aqui para a gente pegar de novo o que a gente vinha falando. A gente vinha falando sobre rapport, né? Sobre criar conexão. Criar conexão de uma forma muito poderosa. Eu ouvir a outra pessoa, eu crio conexão e eu consigo extrair as informações que são importantes para que eu possa dar os próximos passos, senão eu não sei para onde eu vou. Eu quero vender um produto. Como que eu vendo esse telefone para a pessoa? Se eu não sei o que exatamente, especificamente, ela busca com esse produto. Ela vai me falar, ela vai me dar, as pessoas vão nos dar todas as informações que nós precisamos, tá? As pessoas vão nos dar todas as informações que nós precisamos para entender o que ela está buscando e vão nos dar todas as informações que nós precisamos para solucionar o problema dela. Isso é bem importante. Desde que nós consigamos escutar verdadeiramente. Quando eu escuto, obviamente, claro, dentro da formação de PNL, a gente aprende isso, essas técnicas, né, de escuta ativa, entender o que especificamente a gente está buscando dentro dessa comunicação, tá? Mas mesmo para quem não tem conhecimento na área, já vai fazer uma grande diferença eu escutar a pessoa. Escuta ativa, tá? É eu ouvir, entender e pensar sobre os próximos passos, tá? Saber para onde eu vou em seguida. Obviamente que quando eu sei exatamente as informações que eu preciso, isso vai facilitar muito o processo, tá? É, Outro passo importante da influência, da persuasão, aí aqui entra um outro ponto, tá? Mas enfim, vamos seguir aqui só para gente seguir numa sequência. Eu gosto muito de escrever, tá? Eu fiz algumas anotações aqui. Inclusive, isso é uma outra dica que eu dou para vocês, tá? Escrevam, façam anotações, criem mapas mentais de tudo aquilo que vocês estão estudando, de tudo aquilo que vocês estão fazendo. A gente está perdendo o hábito de escrever. Escrever, além de ser um excelente exercício para o nosso cérebro, de ajudar na plasticidade cerebral, ajuda-nos a fixar também conhecimentos, tá? A gente aprende vendo, ouvindo e fazendo, né? Então, quando eu escrevo, eu tô pensando, enquanto eu escrevo, eu leio, e eu vejo, tá? E isso me ajuda muito mais a aprender de forma mais fácil, tá? Só um adendo aqui. É extremamente importante eu prender a atenção da pessoa. Prender a atenção da pessoa. Como que eu faço isso, tá? Como que eu faço para prender a atenção da pessoa? Porque, assim, quando eu vou influenciar, quando eu vou persuadir alguém, eu preciso prender a atenção dela. Eu preciso fixar a atenção dela numa ideia. Aqui eu estou falando de hipnose, tá? Aqui eu estou falando de hipnose. De hipnose conversacional, obviamente. Tá? Porque o que acontece é o seguinte, nós temos aí de 70 a 90 mil pensamentos por dia. 70 a 90 mil pensamentos por dia. A nossa mente é meio como um porco-espinho. Eu estou pensando num monte de coisas ao mesmo tempo. Enquanto vocês estão aqui me ouvindo, vocês estão pensando sobre o que vocês vão jantar depois, se não jantaram ainda. Quem está com fome já começa a pensar na fome que está sentindo, está pensando no que vai fazer depois, está pensando no que tem que fazer amanhã, e por aí vai. A gente está pensando num monte de coisa. Em hipnose, quando eu estou em transe, eu concentro a minha atenção toda em uma única ideia. Quando eu quero persuadir ou influenciar uma pessoa, eu preciso fazer com que essa pessoa foque a atenção dela naquilo que eu estou falando. Como que eu faço isso? Criando experiências na mente dela. Criando experiências. Hipnose conversacional. Criar experiências. É fazer com que a pessoa pense, com que a pessoa olhe para dentro. Com que ela experiencie algo. Quando eu quero persuadir alguém,
eu preciso criar experiências, eu preciso criar experiências emocionais. Eu preciso fazer a pessoa sentir emoção. Lembra? A gente falou aqui que a gente vende emoção e sensação, né? A pessoa vai comprar aquela emoção que eu fiz ela experienciar. Obviamente que emoções e sensações boas, né? Emoções e sensações boas. Quando eu faço a pessoa pensar sobre algo, algo talvez do passado ou algo do futuro, e normalmente quando a gente está falando de persuasão e influência, principalmente na área de vendas, liderança, enfim, na área terapêutica também, obviamente, eu estou direcionando em geral para o futuro o pensamento da pessoa, tá? Em geral para o futuro. Por quê? Afinal de contas, é para lá que ela vai. As experiências e as emoções que eu preciso gerar nela são para o futuro. Experiências boas, emoções boas, conectadas com aquilo que ela busca, tá? Com aquilo que ela busca. Então, talvez a pessoa que está comprando esse smartphone, ela está buscando status. Nem tanto, porque esse aqui também não é grande coisa, tá? Mas vamos supor que esse aqui fosse um iPhone 15 Pro Max, sei lá o quê. Talvez a pessoa esteja buscando a emoção de os outros perceberem que ela tem um iPhone. Isso é incrível, para ela vai ser maravilhoso. Então eu vou criar essa experiência na mente dela. Quando eu faço ela imaginar isso na mente dela, primeiro eu estou colocando ela em transe. Quando eu prendo a atenção dela nisso, eu já estou fazendo, eu estou colocando ela em transe, prendendo a atenção dela, fazendo ela experienciar algo incrível lá no futuro. Emoções e sensações boas. O preço do produto é o que menos importa aqui nesse caso. E um iPhone, não sei se já tem um iPhone 15, mas um iPhone 15 Pro Max deve ser, sei lá, uns 20 mil reais, né? Então eu vou fazer isso, eu vou prender atenção. Aqui eu faço mais um adendo e eu trago 3 dicas bem importantes, tá? Na verdade, eu vou trazer 4 dicas. Uma, hipnose conversacional. Como que eu crio, como que eu coloco uma pessoa em transe? Eu acabei de falar isso, obviamente, né? Eu faço ela pensar em algo. Como? Fazendo ela imaginar algo no futuro, algo bom relacionado àquilo, fazendo ela lembrar de um momento onde ela experienciou algo relacionado. Aqui, obviamente, está sempre relacionado com aquilo que eu quero. Então, se é comprar um produto, eu vou fazer ela experienciar um momento onde ela comprou um produto e foi incrível. Porque aqui eu coloco ela numa experiência boa, eu faço ela olhar para dentro. Quando a gente fala de estado downtime e uptime, né? Uptime é quando eu estou olhando para fora, eu estou prestando atenção em tudo. Downtime é quando eu olho para dentro, quando eu penso em algo. Eu lembro de algo ou eu imagino algo, tá? Depois, como eu mantenho... Aqui eu coloco a pessoa em transe, tá? Como eu mantenho o transe conversacional? Continuando, continuando ou mantendo ela naquele estado, naquela experiência, aprofundando aquela experiência ou conduzindo ela para outras experiências similares, tá? Aí eu mantenho essa pessoa em transe. Essa é a primeira dica. Segunda, 3 palavras extremamente persuasivas, que vão servir tanto para a área terapêutica quanto para a área de vendas, liderança e tudo mais. Antes disso, né, eu estava falando na situação do, de colocar a pessoa em transe. Se eu sou um líder, eu vou fazer a pessoa, o meu liderado, imaginar, por exemplo, o meu vendedor, imaginar um momento onde ele bateu a meta, ou quando ele fez uma grande negociação, ou quando ele teve um grande êxito naquela área que ele atua agora. Eu continuo buscando essas experiências e aprofundando essas experiências, eu mantenho ele naquele transe, tá? Esse é o primeiro ponto. É, 3 palavras extremamente persuasivas. 3 palavras extremamente persuasivas. Imagina, por quê e significa.
Imagina é uma palavra que gera transe instantâneo. Quando eu peço para a pessoa imaginar algo, ela obrigatoriamente tem que pensar sobre. Ela tem que olhar para dentro para criar essa experiência. E aqui ela entra em transe. Imagina como vai ser a tua vida quando tu superar essa depressão. Imagina como vai ser poder sair de casa, poder visitar os teus amigos, fazer aquela viagem que você quer. Imagina como vai ser quando você atingir esse peso que você quer. Imagina essa viagem que você vai fazer com esse peso, aquele biquíni que você vai colocar. Imagina como vai ser isso. Quando eu peço para a pessoa imaginar, imagina como vai ser a experiência de ter esse, né? Imagina, como vai ser quando você tiver esse carro na sua garagem. Imagina você viajando. Imagina o que as pessoas vão pensar você com esse carro. Imagina, se imagina dentro desse carro, dirigindo. Eu coloco a pessoa imediatamente em transe. Eu estou gerando emoção, estou gerando sensações. E aí entra um outro ponto que foi aquele que a Cris falou, que nesse ponto aqui eu posso inclusive ancorar essas experiências, essas emoções, tá? Imagina. Segunda palavra, porquê. Por quê? O porquê é uma palavra extremamente persuasiva. Porque nós estamos sempre buscando justificativa, buscando significado para as coisas. A gente está sempre tentando entender o significado das coisas. Quando eu trago um porquê, eu tenho grande chance de conseguir uma resposta positiva. Eu falei isso aqui num dos últimos encontros, né? Lá nos Estados Unidos, foi feita uma experiência com alguns alunos de uma universidade. Uma pesquisadora reuniu um grupo de alunos. Nessa universidade tinha uma área lá onde faziam cópias, tinham copiadoras, e todo mundo usava as mesmas copiadoras. Então sempre tinham filas para usar a copiadora. E eles fizeram um teste. Eles pegaram alguns voluntários e pediram para que aqueles voluntários fossem até a sala de cópias e pedissem para passar na frente da fila para tirar cópias. Simplesmente pedissem. Algumas pessoas aceitaram, permitiram que eles passassem na frente, outras pessoas não. Depois disso, eles fizeram uma segunda etapa do teste. Eles disseram para os participantes: você volta lá e pede de novo. Posso passar na frente? E aí uma justificativa. Porque eu estou com prazo apertado, porque eu preciso com urgência dessas cópias, ou algo assim. 93% das pessoas permitiram que eles passassem na frente. Aí, os pesquisadores pensaram: será que foi a justificativa que foi muito boa? Por isso as pessoas atenderam? E aí, fizeram uma terceira etapa. Eles pediram que os participantes voltassem na mesma sala de cópias, na mesma fila, e dissessem o seguinte: posso passar na frente porque eu preciso tirar algumas cópias? E eles foram lá e fizeram isso. 93% mais ou menos das pessoas aceitaram. Eles chegaram à conclusão que não importa a justificativa que você dê para algo. O que importa é que você traga uma justificativa. Então, sempre que a gente traz uma justificativa, isso já é meio caminho andado. Aí entra aquilo que a gente falou lá no início. Quando eu trago uma justificativa embasada, tem muito mais chance. Então, se eu domino o conhecimento, se eu sei qual a transformação eu vou entregar para o meu cliente, seja com uma terapia, seja com um produto, seja com um serviço, e eu dou essa justificativa, eu tenho muito mais chance de ter uma resposta positiva, tá? E a terceira palavra extremamente persuasiva que nós temos é significa. Significa é uma palavra extremamente persuasiva, porque também está trazendo um significado. Quando eu falo para o meu cliente, né, comprar essa casa significa que você é uma pessoa
muito bem sucedida ou pessoas que moram nesse condomínio, né? São pessoas extremamente bem-sucedidas, enfim, eu estou trazendo um significado para aquilo, isso também tem muito mais chance de ter uma resposta positiva, de persuadir a pessoa. Na área terapêutica, eu vou trazer da mesma forma também. Eu vou trazer um significado. Fazer isso significa que você é uma pessoa inteligente, esperta, é, seja lá o que for. Aqui entra, obviamente, que aí para quem tem mais domínio da PNL, de valores. Eu trazer o valor da pessoa, aquilo que ela está buscando atender com aquele serviço, com aquele produto, enfim, com aquele objetivo, né? Eu trazer isso na forma de significado. Isso significa que você é uma pessoa confiante, isso significa que você é uma pessoa que preza pela sua família. Se eu entendo que o valor maior do meu cliente é família, ou do meu funcionário. Bater as metas significa que você é uma pessoa que se importa muito com a sua família. Se eu sei que o valor família para o meu colaborador é importante. Entende? Obviamente que aqui é para quem já domina mais a PNL, né? Entende, sabe o que são valores, como eu elicio esses valores e aqui uma forma de entregar isso, tá? Não tem mais nenhuma pergunta aqui, não. Tá. Aí, um outro ponto extremamente importante também. Quando a gente está falando de rapport, de persuasão, de escuta ativa, de comunicação, que são sistemas representacionais. Sistemas representacionais são como a gente representa o mundo, como a gente percebe o mundo e como a gente interpreta e transmite isso, tá? Então, quando eu estou falando com o meu cliente e ele fala de forma ou em termos visuais, isso me dá uma informação valiosíssima. Porque aqui entra um grande conflito de comunicação e é, um grande ponto de quebra de rapport, que são os sistemas representacionais. Eu não falo na linguagem da outra pessoa, eu não comunico na mesma linguagem dela. Então, o meu cliente está falando de algo visual e eu estou trazendo algo sinestésico. Ele está falando de algo auditivo e eu estou falando de algo visual. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, de algo que eu trabalhei há muitos, muitos anos, mais ou menos uns 20 anos atrás, quando eu estava começando a estudar PNL. Ainda não dominava nada disso, mas eu tenho essa experiência, tá? Fui trabalhar numa loja de tintas e tinha lá um vendedor que ele conhecia muito, ele tinha muito conhecimento de tintas, ele tinha muito conhecimento técnico. Tá? E quando eu entrei na loja, eu pensei, cara, eu preciso ter muito conhecimento para que eu possa ter segurança para vender, porque eu não entendia nada de tintas, né? Eu preciso ter muito conhecimento nessa área. Só que o que acontece? Esse vendedor, ele tinha bem pouco sucesso nas vendas. Ele era o cara que mais dominava, que mais conhecia de tintas e era um dos que menos tinha resultados nas vendas. Por quê? Ele estava falando de dados técnicos para o cliente e o cliente estava falando em termos visuais. Ele estava falando de dados técnicos, de informações técnicas. As pessoas não estavam dando importância porque elas não entendem nada de tintas, elas não querem saber dados técnicos. Obviamente que isso é importante porque eu preciso transmitir confiança, eu preciso entender daquilo que eu estou transmitindo. Mas mais do que isso, né? Eu falei lá no início, eu preciso dominar o assunto, eu preciso entender para passar isso com confiança, para transmitir confiança. Mas quando eu entendo a linguagem do meu cliente, aqui está o grande diferencial. E esse era o ponto nesse caso. Se a pessoa está falando em termos visuais e esse vendedor fizesse ela imaginar a parede da casa dela pintada naquela cor, a sala dela, o ambiente, imaginar em termos visuais, ele teria muito mais efetividade na venda. Se a pessoa tivesse falando em termos sinestésicos e ele trouxesse isso em termos sinestésicos, essa cor aqui é uma cor mais quente.
ela vai trazer mais aconchego. A tua sala, teu quarto vai ficar mais aconchegante. Entende que é diferente de eu falar, essa é uma tinta é, fosco lavável, então quando sujar a parede pode lavar, é incrível, porque é uma evolução das tintas, blá 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 blá, não sei o quê, é uma nova tecnologia. A pessoa não quer saber disso. Ela quer saber, se ela é sinestésica, ela quer saber de como ela vai se sentir lá dentro, das sensações. Percebe a grande diferença aqui? Então, se o meu cliente é visual, como que eu percebo isso? Obviamente, quando ele está me falando, né? Ele vai me falar isso. Quando eu ouço, quando eu escuto ativamente, eu percebo. Olha só. Ou eu vejo que tu está tentando me falar, mas eu quero tal coisa. Eu percebo que tu está tentando me falar, mas eu estou buscando isso, estou buscando aquilo, sei lá. Eu vejo isso. Olha só. Ou escuta. Ou eu escuto, ou eu estou escutando, eu estou ouvindo. Isso faz sentido para mim? Tudo isso são informações que estão me mostrando se a pessoa é visual, se a pessoa é auditiva, ou se ela é sinestésica. Ela vai falar em termos sinestésicos. Obviamente que dentro da PNL a gente aprende muito mais informações, não é só o que ela fala, mas todo um conjunto de informações, verbais e não verbais, é, me, que me fazem perceber se ela está ali é, comunicando de uma forma visual ou se ela está tomando aquela decisão de uma forma visual, auditiva ou sinestésica. Tá? E aí eu entrego justamente isso que ela quer. A gente costuma dar o exemplo da venda de um carro, né? Então a pessoa vai comprar um carro e eu estou falando das características visuais. Olha a beleza, olha o design desse carro. Olha essas curvas, olha essa cor, esse vermelho assim, assim, assim e tal. Olha esse painel, que lindo, não sei o que, essas cores aqui, blá, 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 blá. E a pessoa é auditiva. Eu não estou falando na mesma linguagem que ela. Eu preciso falar, talvez, do ronco do motor, ou da falta de barulho, ou silencioso, totalmente silencioso. Ou olha o ronco do motor dessa Ferrari. Ou tem um sistema de som assim, assim, assim. Justamente por isso eu preciso entender daquilo que eu estou vendendo. Esse som faz isso, isso. Tem um sistema multimídia assim, assim, assim. O som vai ser assim. Imagina, você viajando com esse motor silencioso e blá 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 blá. Eu estou trazendo, estou falando na linguagem dele. No caso, nesse caso aqui, é auditivo. A pessoa é sinestésica, a mesma coisa. Eu vou trazer isso em termos sinestésicos. Senta, entra nesse carro, senta nesse banco e sente o conforto. O banco parece que te abraça, não parece? Aqui eu estou dando também alguns gatilhos, alguns comandos embutidos, tá? Eu estou trazendo uma sinestesia. Como vai ser a experiência de dirigir esse carro? Imagina como tu vai se sentir aqui dentro, como tu vai se sentir dirigindo esse carro. O conforto. Esses bancos têm aquecimento. Então eu trago detalhes sinestésicos. Aqui eu estou falando de uma venda, né? Se eu estou falando de terapia, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou falar na linguagem da pessoa. Imagina como vai ser tal coisa assim, 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 quando tu alcançar esse objetivo. Imagina. O que tu vai ver? Quem são as pessoas que vão estar lá? Como que tu vai te perceber? Falando em termos visuais. A pessoa é mais auditiva. Eu percebo que ela é mais auditiva. Então eu falo em termos auditivos. O que que tu vai ouvir? O que as pessoas vão te dizer quando tu alcançar esse objetivo? O que que tu vai dizer para ti mesmo? O que tu vai falar? Quando tu te vê lá naquela situação, o que tu vai falar para ti mesmo? Como isso vai ser? Se a pessoa é sinestésica, eu vou dar muito mais ênfase para detalhes sinestésicos, a experiência sensorial dela. Obviamente que eu falei lá atrás que nós vendemos emoções e sensações, então eu preciso eliciar essas emoções e sensações, tá? Aqui é um detalhe importante, porque eu faço isso através das submodalidades.
Se eu estou fazendo a pessoa imaginar algo visual, se aquilo faz sentido para ela, eu estou gerando mais emoções para ela também, tá? Normalmente, a gente transita em todos os sistemas representacionais. Eu falo sobre todos os sistemas representacionais dentro de uma experiência visual, auditivo e sinestésico. Afinal de contas, nós usamos todos os nossos sentidos, né? Aqui eu estou falando de visual, auditivo e sinestésico, mas a gente fala de gostos e cheiros também, tá? Se a pessoa é sinestésica, eu posso falar no cheiro do carro novo. Quem aqui já sentiu o cheiro de carro novo? É uma experiência incrível, né? Mesmo para quem não é sinestésico. Imagina para um sinestésico como que deve ser sentir o cheiro do carro novo, né? É sobre isso. É eu falar na linguagem da pessoa, eu gero muito mais emoção, muito mais sensações e eu sou muito mais persuasivo. Eu tenho muito mais chance de alcançar o meu objetivo, tá? Então, sistemas representacionais é essencial eu dominar um pouquinho, tá? Eu entender o que são, para que servem e como utilizar isso. Aqui eu dei algumas dicas. Adoro cheiro de carro novo. Quem não gosta, né, Rosê? Não tem como. Quem não gosta? É incrível. É sobre isso, tá? E provavelmente quando a gente estava falando aqui, quando eu falei, por exemplo, sobre carro e tal, provavelmente quem é mais visual aqui já imaginou um carro e tal, percebeu talvez cores, designs, pensou num modelo específico. Quem é mais auditivo talvez tenha pensado no som, é, no, no som, no barulho do motor, enfim. Eu disse lá no início, né? Eu estou gravando um curso básico de PNL que provavelmente eu vou oferecer para vocês aqui do grupo de forma gratuita. E aí tem uma aula que eu estou falando sobre sistemas representacionais e um exemplo que eu dou é o seguinte. Imagine que você entra numa sala de aula e tem 100 alunos nessa sala de aula. E aí você fala o seguinte, pensa ou pensem em um violão. Os 100 alunos vão pensar no violão. Alguns vão pensar num violão, alguns vão pensar num violão com um fundo preto, outros vão pensar num violão na estante, outro vai pensar talvez num violão com um músico tocando, outro vai pensar no som da música, desde uma música mais suave até uma música bem agitada, vai pensar num rock, vai pensar num sertanejo, numa música gaúcha, para quem é gaúcho aqui. Vão ter pessoas que vão é, despertar sensações, alguns alunos vão despertar sensações, tanto boas quanto ruins. Talvez alguém vai lembrar de alguém importante que tocava violão e isso vai gerar uma emoção muito negativa. Talvez alguém vai pensar nas sensações boas de ouvir uma música de violão. Talvez alguém vai pensar e vai ter uma sensação desconfortável porque lembra que tem um violão e precisa vender esse violão, ele está guardado lá no armário. Vocês percebem que, apesar de todas as 100 pessoas, todos os 100 alunos pensarem genericamente num violão, cada um pensou especificamente numa coisa diferente? É assim que nós formamos as nossas percepções da realidade. Quando eu entendo isso, eu tenho aqui uma arma poderosíssima na minha mão para persuasão, para influência, enfim. É sobre isso, é eu entender especificamente como a pessoa constrói a percepção da realidade dela e trazer isso de uma forma que faça sentido para ela. É eu falar na mesma linguagem dela. E aí eu me torno muito mais persuasivo. Boa noite, Vitor. Boa noite. Teu exemplo aqui agora, tu criou uma âncora negativa, porque a Carla é professora, e quando tu falou numa sala de aula com 100 alunos, eu senti uma tremida dela aqui do meu lado, aqui. Chegou a dar urticária na pessoa. Eu imagino. Eu imagino, Douglas. Imagino, nunca fui professor nesse sentido, né? A gente faz formações aqui, mas são muito mais específicas. Mas eu já fui muitas vezes aluno e eu sei como é para um professor em geral, pelo menos de uma forma básica, né? Como é para um professor conduzir aulas para uma turma grande. E quando eu falo em turma grande, a gente está falando de turmas com 40, 45 alunos, que foi a experiência que a gente teve lá no ensino fundamental e médio, né? Era terrível, tanto para o aluno quanto para o professor. Tinha professores que abandonavam a sala de aula. Imagina com 100 alunos, né? Essa aqui seria uma que abandonaria. Com 100 abandonaria, com certeza. E vale
um parênteses aí, né? Quando a gente tem uma turma de alunos, a gente também tem que considerar que alguns serão auditivos, outros sinestésicos, enfim. Então, a gente tem que planejar considerando que eles aprendem de formas diferentes também, né? Exato. Exatamente. Considerar que eles aprendem de forma diferente. Obviamente que aí a gente já a gente já vai para um outro lado, né? Vai aprofundar mais, né? Não é o objetivo aqui também, mas é sobre isso. É eu entender como uma pessoa percebe, constrói a realidade, como as pessoas aprendem. Em terapia também é bem importante eu entender isso, né? Como as pessoas aprendem. Afinal de contas, a gente vai estar ensinando um novo comportamento para a pessoa. Então, é extremamente importante eu entender isso, tá? Quando a gente fala de sistemas representacionais, a gente fala também de submodalidades. Afinal de contas, são os detalhes que constroem ou que estruturam essas modalidades. Então, quando eu estou falando de imagens, eu estou falando de detalhes, de cores, de tonalidade, de nitidez, ou falta de cores, de movimento, né? Imagens estáticas, imagens em movimento. Quando eu estou falando de sons, eu estou falando de volume, timbre, tonalidade, intensidade, velocidade da fala. Quando eu estou falando de sensações, eu estou falando de sensações físicas, de sentimentos, sensações internas, estou falando de sabores, e aí tem várias variações, né? Eu estou falando de cheiros também. Quando eu entendo de submodalidades, aí eu entendo dos detalhes, né, que estruturam todas as nossas experiências. Isso aqui também é extremamente importante eu entender um pouquinho, nem que seja, para que eu possa ser mais persuasivo. Falando na linguagem da outra pessoa, comunicando da forma que a pessoa entende, tá? Vamos lá. Eu não vou dar sequência hoje, porque a gente já está batendo o nosso horário que a gente tinha combinado. Então, a gente vai deixar para a próxima semana a gente aprofundar mais em tudo isso que a gente falou. Obviamente que tem muito mais, né? E aí a gente trazer ferramentas práticas, algumas técnicas práticas de utilização. Eu não falei aqui, eu ia falar hoje ainda, mas não deu tempo, obviamente, de pistas de acesso. Mas posso falar aqui basicamente só para contemplar quem é practitioner aqui, né? Quando eu estou falando de pistas de acesso, eu estou falando de tomada de decisão, afinal de contas, eu estou falando de persuasão e influência, se eu estou persuadindo a pessoa, eu estou persuadindo a pessoa a tomar uma decisão, eu estou influenciando ela a tomar uma decisão, né? Então, o que acontece? A gente, em PNL, a gente aprende sobre pistas de acesso também, né? Então, se a pessoa pensa, né, tá imaginando algo, ou tá lembrando de algo, ela joga o olho para cima e para a esquerda, quando ela está imaginando algo visualmente, ela joga o olho para cima e para a direita. Isso eu percebo na minha comunicação, por isso aqui também entra o prestar atenção, tá? Quando eu estou atento à comunicação da outra pessoa, eu estou prestando atenção justamente em tudo isso, inclusive nessas pistas de acesso ocular. Aqui entra uma sacada, tá? Porque, vamos lá, quando eu estou falando de tomada de decisão, de motivação, né? Seja para comprar um produto, seja para o meu funcionário, enfim, tomar uma decisão, seja para o meu cliente da terapia tomar uma decisão, quando eu estou falando com ele, mais importante do que perceber para onde o olho dele movimenta quando ele busca informação, é eu entender para onde vai depois disso, tá? Que aí vai entrar também nível de submodalidades, né? Então, se eu peço para a pessoa imaginar um momento, por exemplo, né, eu estou iniciando recursos, estou iniciando experiências. Então, eu estou pedindo para o meu cliente lembrar de uma negociação que ele fez que foi muito bem sucedida, por exemplo, tá? De uma compra que ele fez que foi extremamente satisfatória, de um outro momento em que ele comprou. Por exemplo, se eu estou vendendo um carro, vou falar sobre a venda de um carro, qual foi o último carro que você comprou e se sentiu muito bem? Foi uma grande compra, foi uma grande negociação. O que a pessoa vai fazer? Ela vai precisar pensar sobre isso. Então, provavelmente, vamos lá, ela vai jogar o olho dela para cima e para a esquerda, por exemplo. Ou talvez a pessoa seja sinestésica e primeiro ela vai buscar a sensação. Mas mais do que isso, para onde vai o olho dela depois que ela toma essa decisão, depois que ela lembra disso? Vou dar um exemplo aqui. Então, a pessoa lembrou, buscou uma imagem lembrada, uma recordação visual, olhou para cima e para a esquerda. Quando ela volta o olho, ela fixa o olho aonde exatamente está essa imagem
dessa experiência. Percebe? Quando a gente está falando de modalidades, para quem fez a formação practitioner aqui sabe, né? A gente trabalha com imagens. Então, quando eu penso em algo, essa imagem está onde? Está na minha frente. Se vocês pararem para pensar agora sobre qualquer coisa, pensa sobre uma maçã. Essa imagem da maçã vem em alguma posição, vem na minha frente, talvez mais na esquerda, mais na direita, mais para cima, mais para baixo, aonde vem? Aqui, obviamente, para o meu cliente, eu não vou perguntar isso porque ele não sabe me responder, mas se eu estou prestando atenção, eu percebo que ele jogou o olho para cima e voltou e olhou nessa direção, por exemplo. Então, eu sei que aqui está a imagem da decisão, da compra bem feita. Essa é uma informação extremamente importante, só que a gente não aprende, dificilmente a gente aprende numa formação de PNL, tá? Aqui, então, quando eu for fazer ele tomar a próxima decisão, a decisão de comprar o meu produto, eu vou conduzir essa imagem desse objetivo, no caso do fechamento do negócio, naquela mesma direção. Eu vou colocar essa imagem de forma inconsciente para ele, obviamente, né? Deliberadamente, eu vou fazer ele imaginar ou ele criar essa experiência e trazer para cá. Por quê? Aqui eu quero associar submodalidades. É aqui que ele toma a decisão. É aqui que ele toma a decisão, não. É aqui que ele tem a experiência da decisão, da negociação. Seja num processo terapêutico, vai ser a mesma coisa. Quando a pessoa alcançou um objetivo, quando ela superou algo, seja o que for, ela conseguiu ser efetiva em algo que eu quero associar a esse objetivo, seja emagrecer, superar o vício, superar a depressão. Obviamente que se ela quer superar a depressão, talvez ela não tenha superado outra vez, mas ela já teve um outro êxito. Então eu pego isso e associo essa experiência. Eu me aproprio das submodalidades visuais, auditivas e sinestésicas daquela experiência para essa que eu quero proporcionar para ela. Entendeu? Para quem é practitioner aqui vai entender, imagino eu, né? Para quem não é ainda, provavelmente não vai entender isso, mas também não vai fazer grande diferença para vocês, tá? Depois, quando vocês estudarem um pouquinho mais de PNL, entenderem de pistas de acesso, vocês vão entender melhor. Eu peço para a pessoa pensar em algo, lembrar de algum, no caso de uma negociação, por exemplo, ou uma tomada de decisão, ela joga o olho para algum lugar, para a esquerda ou para a direita, normalmente para a esquerda, se é uma imagem visual, ou para baixo, buscando sinestesia, ou se ela é auditiva, jogando para o lado, né? Buscando memórias auditivas. E ela volta com o olho para onde ela vai. Onde ela vai em seguida, às vezes é mais importante para nós do que para onde foi quando ela foi buscar essa informação, tá? Entende? Porque aí depois, quando eu trouxer a nova experiência, eu vou fazer com que ela imagine exatamente ali essa experiência. E aí eu me aproprio dessas submodalidades visuais, auditivas e sinestésicas para essa nova experiência. Ela cria uma conexão, que é o que a gente faz, por exemplo, com um switch ou com um squash visual. Para quem já estudou, fez curso de hipnose aqui, squash visual, basicamente a ideia é basicamente a mesma. Eu vou fazer uma associação de submodalidades. Falando de switch, porque é uma técnica das mais conhecidas de submodalidades, tá? Era só mais esse ponto que eu queria trazer, porque eu tinha prometido que ia trazer mais uma sacada aqui para quem já é practitioner, tá? Pessoal, se alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, algum contraponto para fazer, alguma colocação, fica à vontade agora. São 20h40, senão a gente encerra em seguida e voltamos na próxima quinta, tá? Fiquem à vontade aí. Senão a gente encerra. Encerramos agora, lembrando que vai ficar gravado esse encontro, tá? Alguns colegas já saíram, outros entraram depois. Vai ficar gravado esse encontro e a gente vai liberar lá no grupo. Na próxima semana a gente volta falando um pouco mais e aprofundando um pouco mais, tá? Hoje a gente trouxe de uma forma mais superficial, só para embasar um pouquinho, para dar um primeiro embasamento, os primeiros passos nesse sentido, né? E aí depois a gente aprofunda, tá? Como criar essa conexão em terapia com uma pessoa ansiosa?
Não entendi, Rose, como criar essa conexão com uma pessoa na terapia. Basicamente, se é essa a pergunta, é basicamente como eu disse, eu criar uma experiência, eu fazer ela imaginar uma experiência de um momento onde ela superou algo, né? Ela superou algo, mesmo que não seja aquilo que ela está buscando superar hoje, mas eu preciso ter referências de experiências de superação, de alcançar grande objetivo, de conseguir vencer algo, né? Porque muitas vezes o meu cliente acredita que é impossível, que ele não consegue, que ele não pode. Eu pergunto para ele, ele vai me dizer: eu nunca consegui alcançar nenhum objetivo, eu nunca tive nenhum sucesso em nenhuma área da minha vida, tá? Quando eu faço ele pensar sobre isso, talvez venha algo na memória dele, mas aí entra um outro ponto bem importante, que é um dos grandes, assim, benefícios que nós temos da nossa mente, né, nós humanos, e também um dos grandes vilões, que é nós não diferenciamos o real do imaginário. Então, se o meu cliente acredita que nunca teve uma experiência daquele tipo ali, que eu associe, eu faço ele imaginar como seria. Ou ele se apropriar da experiência de outra pessoa. Ele conhece alguém que é muito efetivo ou que foi muito efetivo em alguma situação. Te imagina como sendo essa pessoa, como seria? Ela experiencia e aqui dentro vai ser como se aquilo tivesse acontecendo de verdade. Desde que eu inicie essa experiência da forma correta. Quando ela experiencia isso, eu faço a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Não importa se isso aconteceu ou não, tá? Por isso que eu digo que pode servir também para qualquer área, seja área de vendas, seja terapêutica, enfim, tá? Pessoas, vamos lá. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, ou ninguém entendeu porra nenhuma do que eu falei, ou entenderam tudo, não sei. Não sei. Mas vamos lá. A gente encerra por aqui. Voltamos na próxima quinta. A próxima quinta é dia 14. Voltamos no dia 14 de setembro para mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma quinta-feira. Espero encontrá-los novamente na próxima quinta. Espero que tenha de alguma forma agregado para vocês isso que eu trouxe aqui. Fiquem à vontade para nos mandar dúvidas, curiosidades, sugestões lá nos grupos ou no privado, né? Muitas pessoas nos mandam mensagem no privado. Fiquem à vontade. Nem sempre a gente responde imediatamente, mas a gente procura responder o mais breve possível todos. Já estou com uma coisinha aqui. Beleza? Então, uma excelente noite a todos. Foi um prazer gigante estar aqui com vocês, rever pessoas, ver pela primeira vez algumas pessoas. Para mim é sempre incrível, sempre muito prazeroso estar aqui, poder continuar fortalecendo esses laços com todos vocês. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana e até a próxima quinta. Tchau, tchau.